Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início à mesa redonda Os Andes e o desafio democrático, radicalização, transformação, realinhamentos. A mesa é composta pelo Cleiton da Cunha Filho, que é do OPSA, o UERJ, pela ordem, Fabrício, que é da UNILA, Fabrício Pereira da Silva, Gabriel Vitor, italiano, da Federal do Rio Grande do Norte, Guilherme Simões Reis, da Unirio, e também do OPSA, e o debatedor é o Javier Valdel, da PUC Minas. Essa mesa é uma mesa organizada pelo OPSA, basicamente pelo Cleiton, que deu a ideia, a iniciativa, que fez tudo, eu só assinei. Então, a iniciativa toda do Cleiton, junto com o Guilherme, e tem uma certa tradição das reuniões da PCP, da OPS, a gente sempre tem uma mesa do OPS, que é o Observatório Político Sul-Americano, que eles são pesquisadores e eu também. Bem, como nós somos 4, vocês são 4, eu acho que no máximo, acho que 20 minutos, 15 a 20, para dar tempo para o Javier e depois para a plateia também. Então, por favor, eu vou seguir a ordem. Cleiton, por favor. Bom, eu vou começar. Eu vou falar sobre os desafios colocados pela ampliação dos mecanismos de participação na Bolívia, no Equador e na Venezuela. Os 3 países, todos passaram por uma reestruturação, uma refundação institucional através de assembleias constituintes. O mais antigo da Venezuela tem pouco mais de 10 anos, acho que 12 anos, talvez agora 13, não sei. Os outros 2 são mais recentes. Mas todos eles, que entre os motivos alegados para essa reformulação estava os déficits democráticos, o domínio da política pelos partidos políticos que chamavam partidocracia, a falta de espaço para a participação do próprio povo, dos movimentos sociais. E nesse sentido, essas 3 constituições incorporaram mecanismos bastante amplos de democracia participativa e democracia direta, que têm especificidades entre cada um dos 3 países, mas que tem semelhanças bastante importantes e que, em linhas gerais, podem ser agrupados em 5 grandes grupos, né, de mecanismos. A possibilidade de revogação dos mandatos eletivos, né, o chamado recall, possibilidade de revogar leis e tratados internacionais, através de referendos, mecanismos de participação da sociedade civil em instituições de controle e accountability, a iniciativa legislativa, né, que é a possibilidade de os próprios cidadãos proporem leis para o parlamento, e mecanismos de co-governo em instâncias locais ou em empresas estatais, enfim, ou em mecanismos do governo, em instâncias intermediárias do governo. Só que, para alguns desses mecanismos, por exemplo, a revogação dos mandatos ou revogação de leis e tratados, apesar disso sempre também trazer alguns desafios, né, de equilíbrio dos poderes, por exemplo, do governo constituído propor um referendo que serve muito mais como legitimação do que como participação autônoma do cidadão, onde você pode colocar uma pergunta tendenciosa, etc. Mas isso são desafios que já estão presentes nas próprias democracias representativas clássicas, não tem muita novidade, e para a implementação desses mecanismos também não tem muita dificuldade, porque trata-se de uma eleição, onde simplesmente você troca, em vez de você escolher o candidato, você põe uma pergunta e o eleitor vai lá, coloca sim ou não, e na medida que eleições já são fato corriqueiro da vida política da maioria dos países, hoje em dia já há bastante tempo, não tem grande desafio para a implementação. Mas os outros mecanismos, eles trazem em si uma série de outros desafios, porque quanto maior a participação efetiva demandada do cidadão, o quanto de participação que ele realmente tem que colocar para que aquilo funcione seja necessário, maior a complexidade de você fazer essas coisas funcionarem, né? Então, esse trabalho, na verdade, eu fiz com mais 2 colegas, né, que não estão aqui, mas o que nós fizemos, a gente fez uma revisão mais ou menos mais geral possível que a gente conseguiu da literatura sobre a democracia representativa clássica e sobre democracia participativa e democracia direta, e através dessa revisão a gente identificou 5 grupos de desafios importantes que se colocavam a essas novas, dentro dessas novas instituições, né? Que, assim,
Muitos deles já estão presentes também nas democracias representativas clássicas normais, sem essa participação, mas que se colocam com maior intensidade agora. Então, primeiro, o problema clássico da ação coletiva, né, que Mann Olson estudou, da dificuldade de você colocar grupos diversos para trabalhar em conjunto e fazerem alguma coisa funcionar, para se mobilizar politicamente. Só que, ao mesmo tempo em que isso é um desafio e é uma coisa muito complicada, muito difícil de se fazer, na teoria ela se coloca como tão complicada e, no entanto, há o paradoxo que, de fato, as pessoas eventualmente se mobilizam. Né? Então, isso acontece. E talvez, inclusive, como na palestra inicial do professor Wolfgang Merkel falou, de fato, quando você tem período de crise, que as pessoas acabam realmente sendo levadas aí para a rua e se colocar. E nesses 3 países, Bolívia, Equador e Venezuela, aparentemente foi mais ou menos esse o caso. Né? Foram todos países que tiveram crises de representação muito sérias, alguns continuam tendo, em certa medida e tal. E talvez por isso esse tipo isso é que tenha facilitado que essa barreira da ação coletiva tenha sido possível de se superar. Mas ela vai estar sempre presente em alguns mecanismos desses de maneira maior ou menor. Um dos fatores que muito tem sido utilizado para dar uma certa coesão a esses grupos, nesses países, para que eles se mobilizem e participem, tem sido a ideologia, né? No sentido de que todos os 3 são 3 países que ideologicamente se colocam no campo da esquerda, e esses experimentos de democracia direta e participativa têm sido retoricamente defendidos como, inclusive, experimentos revolucionários, né? Revolução Bolivariana, Revolução Cidadã no Equador, que tem nomes diferentes, mas todos são colocados como sendo experimentos revolucionários, e a ideologia tem sido muito utilizada como esse fator coesivo para esses grupos. Mas aí isso aí coloca num segundo grupo de problemas que a gente identificou, problemas hipotéticos, que são os problemas da apatia, extremismo e intensidade de preferências. Né? De que, no sentido, as pessoas têm preferências diferentes, mas elas também têm intensidades de preferências diferentes. Então, você até pode concordar com uma coisa ou discordar de uma coisa junto com uma outra pessoa, mas você discorda numa intensidade muito fraca, então tu não te importas muito se aquilo, a tua preferência não é a que é escolhida. Então tu não te mobilizas. Ao mesmo tempo em que, se você tem uma preferência muito forte, você vai se mobilizar para que aquilo aconteça do jeito que você quer. Então, por exemplo, o Giovanni Sartori é um dos autores de democracia clássicos e tal, que mais se preocupa com essa questão da apatia e extremismo, no sentido de que ele coloca que mecanismos de democracia direta ou participativa seriam o ideal para grupos extremistas muito pequenos conseguirem dominar uma massa maior de cidadãos apáticos que não têm uma preferência tão intensa. E aí, nesse caso, a ideologia sendo utilizada como um dos fatores coesivos, isso poderia levar, por exemplo, a esse tipo de problema. Tem um estudo de 2010 do professor Keith Hawkins, o sobrenome é Hawkins, o nome agora eu esqueci, que saiu na Latin American Politics and Society, analisando a Venezuela, e ele de fato viu que nos grupos que participavam havia um filtro muito forte de a maioria das pessoas que se mobilizavam para utilizar esses novos mecanismos realmente eram as pessoas que apoiam Chávez. Mas não porque o governo de fato impedisse que essas outras pessoas participassem, mas porque elas mesmas faziam um autofiltro, elas não se mobilizavam a participar na medida em que elas identificavam aqueles mecanismos com o governo do qual eles discordavam. Mas ao mesmo tempo também ele identificou que, apesar disso, esses mecanismos tinham sido muito importantes para permitir a participação de grupos que historicamente estavam marginalizados, como pobres, negros, mulheres. Então, esse risco que o Sartori identifica parece assim um pouco exagerado até. E mais ainda pelo fato de que nenhum desses 3 países de fato abandonou os mecanismos clássicos de representação e, enfim, da democracia clássica, que estão presentes e que continuam funcionando como uma espécie de checks and balances, né, ou de freios e contrapesos, que se houvesse esse risco poderiam ser mobilizados para frear qualquer extremismo nesse sentido que o Sartori tanto teme. O terceiro grupo de desafios seria uma possível hiperpolitização da vida com consequências negativas dos custos para as outras atividades importantes. Né? Na Bolívia, principalmente, esse é das maiores críticas, por exemplo, do empresariado, de alguns grupos de oposição, no sentido de que o governo estaria se preocupando demais com política e pouco com a economia, com a produção e etc. Faz algum sentido se você imaginar que se todo mundo fosse tomar todas as decisões políticas
de fato, você não teria tempo para outras atividades, né? Não só atividades produtivas, mas até da vida cotidiana, assim. Ninguém quer estar o tempo todo, mesmo nós, que a político, a gente não fala de político o tempo inteiro. Tem outras preocupações, família, futebol, sei lá, lazer. Mas, ao mesmo tempo, também essa parece uma preocupação também um tanto quanto exagerada, porque, de fato, não é isso que está. Esses países continuam tendo mecanismos representativos, então, por mais que essa participação tenha aumentado e se demande que ela aumente, mas não está nem perto de um nível que pudesse realmente colocar em risco esse tipo de os custos para as outras atividades, né? Um quarto grupo de possíveis desafios são a questão das competências técnicas, que aí é engraçado que isso evoca um problema também clássico do aumento da democratização, né, do aumento do eleitorado, que quando os eleitorados ainda eram muito curtos, um dos principais argumentos conservadores contra o sufrágio universal, por exemplo, era isso, de que o povão não teria condição técnica de exercer esse direito, não saberia votar, não saberia quem escolher. Enfim, inexoravelmente os países acabaram caminhando para esse sufrágio universal e não aconteceu nada de todos esses temores muito grandes desses conservadores. Mas, na medida em que você abre esses mecanismos de participação mais direta, alguns deles, especialmente, por exemplo, o co-governo nessas instâncias intermediárias, ou participação nas instituições de controle, accountability, isso coloca um desafio um pouco maior de competências técnicas, na medida em que, por exemplo, eles abrem mecanismos de participação, por exemplo, nas empresas estatais. São 3 países muito fortes na área de petróleo e gás. Nem todo mundo, de fato, entende de petróleo e gás. Eu não entenderia nada, eu não teria a menor condição de participar. Ou na Venezuela, que é um dos que tem um dos mecanismos mais radicais de participação direta, que são os conselhos comunais. Tem um estudo de 2009 do Steve Elner que falava que, de fato, muitos dos conselhos comunais criados tiveram muitos problemas por falta de experiência administrativa das pessoas que participavam. Mas, ao mesmo tempo que esse é um problema que se amplia com esses mecanismos mais diretos, mas também é um problema que já está presente em alguma medida nas democracias representativas clássicas. Por exemplo, sempre que um partido chega pela primeira vez ao governo, por exemplo, os partidos de esquerda que nunca tinham sido governo, geralmente quando chegam a primeira vez, também enfrentam esse problema de falta de experiência. Sempre tem 1 ano ou 2 aí em que as coisas caminham mais devagar, até porque não sabem esse caminho das pedras. Mas na própria participação deles lá, eles acabam aprendendo e isso se supera. E nesses mecanismos de democracia direta participativa também, nos conselhos comunais, essa foi uma coisa que aconteceu bastante. E um quinto grupo de desafios seria o que nós chamamos lá de pseudo-participação, que é justamente isso, dessa mobilização por parte do governo já constituído, que coloca uma agenda já prévia que eles elaboram e que coloca para o povo simplesmente chancelar aquilo ali e dar uma aparência de que todo mundo participa, através da convocação de um referendo, mas não apenas. E quando, na verdade, aquela população não teve essa autonomia de propor essa agenda, de criar essa agenda, né? Esse é um problema sério, um problema muito complexo, está presente talvez na Venezuela até mais do que nos outros 2 países, mas em todos também em alguma medida, e enfim, que é preciso observar. Assim, só para concluir também, para não tomar muito tempo, o que nós, isso foi um trabalho inicial de identificar, né, esses desafios, mas o que nós nele concluímos e que quisermos colocar é que são de fato mecanismos muito interessantes que abrem uma possibilidade de participação direta pelo povo muito grande, que em muitos casos não estão totalmente utilizados ainda, até porque alguns faltam, estão precisando ainda de legislação infraconstitucional regulamentar para que eles possam ser implementados, mas o potencial deles é bastante interessante e é importante que nós da academia a gente esteja atento e os estude sem preconceitos de que eles vão fracassar e de que eles são impossíveis e de que enfim, de que não vão funcionar, mas também sem tomá-los como uma panaceia que vai solucionar todos os problemas da crise da democracia e do déficit democrático. E que, enfim, da mesma forma que a democracia representativa é imperfeita, também essa participativa ou direta é imperfeita, tem seus potenciais, seus limites e seus desafios, e, enfim, cabe estar atento e analisá-los aí com calma e, enfim, de
maneira consciente. Bom, é isso. O resto eu deixo para os comentários do debate. Cleiton, muito obrigada. Esqueci de avisar que esses trabalhos, inclusive o trabalho do Cleiton, sobre desafios da participação, vão estar todos no site da BCP. Então, é possível serem acessados, a gente passa em seguida para o Fabrício, também na mesma linha de analisar comparativamente o mecanismo de participação direta nos 3 países, né? E também o trabalho do Fabrício vai estar disponível no site da BCP. Obrigado. Bom, obrigado, Maria Regina, pelo convite, e ao Cleiton também, que organizou a mesa. Só acompanhei, realmente. Batalhou. Batalhou. Onde é que abre mesmo aqui? É 5 mais Tá. Bom, eu vou seguir o caminho do Cleiton. Só vai ter o meu trabalho vai ter 2 diferenças em relação dele, principalmente. Eu vou tratar mais propriamente de participação, mecanismos, espaços de participação. Não vou tratar dos referendos rogatórios, plebiscitos, etc. E vou apresentar algumas características e diferenças entre os mecanismos de participação, espaços de participação nesses 3 países: Venezuela, Bolívia e Equador. Talvez a minha ênfase seja um pouco mais na comparação entre os 3 casos. Eu parto de pressupostos parecidos do Cleiton em relação à discussão da democracia participativa. Não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da humanidade, todas as dificuldades da democracia, pelo menos desde o século XVIII, basicamente representativa, especialmente em sua crise para alguns analistas atual, mas também não deve ser vista com nenhum preconceito. São formas de atuação da população, do soberano, se quiserem usar um conceito russoniano, que são pelo menos tão legítimas quanto as formas de representação. A única diferença é que com o avanço do capitalismo, da modernidade, complexificação social, a representação se tornou quase sinônimo de democracia, especialmente, teoricamente, a partir do final do século XVIII, a partir de toda a formulação teórica dos federalistas, na Constituição norte-americana, etc., etc., discussão que vocês já conhecem bem. Mas isso não exclui a legitimidade da participação e das formas, dos mecanismos de atuação direta da população. Há problemas intrínsecos a elas, que o Cleiton já colocou. Eu vou seguir então o ponto em que o Cleiton deixou para continuar, né? Mas há problemas, mas esses problemas podem ser sanados na realidade, e a democracia representativa também tem seus problemas e suas qualidades. O fato é que a participação vem sendo experimentada nas sociedades modernas, especialmente nas últimas décadas, e os países andinos são um laboratório de experimentação nesse sentido. Já vem ocorrendo experimentos, em algum sentido, no local, desde os anos 90, e no nacional, a partir dos anos 2000, com os 3 processos refundadores da Venezuela, Bolívia e Equador. A minha atenção nesse trabalho vai ser dedicada aos mecanismos que chegam até a discussão nacional, mecanismos construídos pelos novos governos nacionais, estados refundados. Então eu não trato nesse trabalho dos mecanismos de participação local dos 90, né, que nesses 3 países, em certa medida, continuam existindo. Mas não é tema desse trabalho. Eu cheguei nesse tema não exatamente pelo problema da discussão da participação, mas pelo problema da discussão do que são esses novos regimes da Venezuela, Bolívia e Equador. Essa é a minha aproximação com o tema já há 8, 9 anos. Me chamou muita atenção, trabalhando com as novas esquerdas latino-americanas, essa discussão
da literatura entre esquerdas boas e esquerdas más, esquerdas democráticas e esquerdas autoritárias, esquerdas social-democratas e esquerdas populistas. Aí, enfim, a gente já discute muito isso, né? A partir dessa discussão, dessa dicotomia que boa parte da literatura especializada coloca, é que eu fui me preocupar em entender por que esses países não seriam democráticos, por que eles seriam autoritários, na medida em que eles continuam estabelecendo formas de representação, com os checks and balances todos, algumas limitações, mas todas as democracias têm seus problemas, né? E ao mesmo tempo agregam novos elementos de participação e democracia direta. Então, por que esses três países seriam autoritários se eles agregam mais formas de democracia ainda que outros países? Bom, aí eu cheguei a esse tema, a essa preocupação da participação e da democracia direta. A discussão, então, especificamente não é em torno dos problemas teóricos e práticos da democracia participativa, como a discussão do Clayton. A discussão é tentar diagnosticar o que são esses regimes, até que ponto eles são democráticos, a partir da discussão dos mecanismos e formas de participação. A partir dessa chave. Aqui nesse paper eu trabalho com duas chaves especificamente. Uma chave mais politológica, que é propriamente a análise dos mecanismos, dos novos mecanismos, e como eles vêm se construindo nos últimos anos, como eles vêm sendo desenvolvidos na prática. Essa é a primeira chave. E a segunda chave, seria mais sociológica talvez, a relação dos movimentos sociais com esses novos estados fundados e como os movimentos sociais, como a sociedade organizada se relaciona com esses mecanismos, como ela se apropria, como ela entra nesses mecanismos, como ela se relaciona com esses novos estados refundados a partir dos mecanismos de participação. São essas duas chaves analíticas que eu venho desenvolvendo nos meus projetos de pesquisa aí nos últimos 2 anos desde o primeiro doutorado. Eu vou passar um pouco a discussão teórica para me ater aos 15, 20 minutos e partir na direção das duas chaves analíticas aqui realmente. É importante frisar, para começar, que há diferenças nos mecanismos de participação dos 3 países analisados. As diferenças podem ser apontadas a partir de uma análise mais profunda de todos esses mecanismos. Em primeiro lugar, a semelhança é a extrema complexidade da relação institucional que vem sendo construída nesses 3 países. Mas há diferenças que aproximam até certo ponto os casos da Bolívia e do Equador e afastam até certo ponto da Venezuela, desses dois, a partir de 2005, 2006. Porque a Venezuela tem seguido majoritariamente, sem abandonar outras formas de participação, mas ela tem enfatizado a organização dos conselhos comunais. Então, nesse caso, poderia ser classificada, perante a literatura, a discussão de participação, como um modelo mais conselhista, numa certa tradição do socialismo, do anarquismo, vinda desde o século XIX, desde a Comuna de Paris. A ênfase na Venezuela tem sido dada aos conselhos comunais, a partir de 2005 e 2006. Nos últimos 2 anos, os conselhos comunais têm sido, a partir da lei dos conselhos comunais, agregados em comunas. São formas superiores de organização dos conselhos comunais. A dimensão dos conselhos comunais não chega a ser barrial. O conselho comunal leva a organização de até 400 famílias no ambiente urbano. Isso dá, no caso, algumas ruas, uma parte de um bairro numa certa comunidade. As comunas que reúnem 18, 20 conselhos comunais já têm essa característica de uma organização mais barrial. Pela lei de participação na Venezuela, a tendência pode se desenvolver a formação de federações de comunas que já teriam uma dimensão mais municipal, talvez. E isso seria uma armação jurídica participativa que iria se construir de forma piramidal
e aos poucos se tornando, segundo alguns analistas, um duplo poder, disputando poder com, né, as formas clássicas de representação locais, as prefeituras, a longo prazo. Essa é a característica da participação, majoritariamente da participação na Venezuela. A participação na Bolívia e no Equador tem sido organizada de forma mais complexa e sem se dedicar a essa ideia da organização barrial. Um elemento característico da participação na Bolívia, muito específico, é o elemento da participação na comunidade, nos espaços autonômicos que foram construídos a partir da nova Constituição. Essa é uma das formas de participação. Aí seria uma participação comunitária nos espaços originário, indígena e campesinos, né? Outra forma de participação é no próprio executivo, através do chamado Ministério de Transparência Institucional e Luta contra a Corrupção da Bolívia, que fomenta a participação de movimentos sociais em cada ministério. Através de um novo ministério, esse ministério fomenta a participação nos outros ministérios e cobra os outros ministérios que se abram para a participação, especialmente para accountability, mais transparência, reuniões de apresentação de resultados e discussão de projetos para o próximo ano. Essa é a função desse ministério na Bolívia. A participação local continua funcionando, com algumas modificações, mas desde os anos 90, enfim, por meio de departamentos, províncias e municípios. Ela foi aprofundada pela nova Constituição. A comunitária, eu já mencionei, os espaços autonômicos, indígenas, originários. Essa é a característica mais específica da Bolívia. Além disso, existe um organismo ligado diretamente ao Executivo, ligado diretamente ao Presidente da República, que fomenta a relação da presidência com os movimentos sociais afins ao governo. A função é feita por esse vice-ministério de coordenação dos movimentos sociais e sociedade civil na Bolívia. No Equador, há características em comum aos mecanismos bolivianos. A característica específica do Equador é a organização desse novo poder de Estado, que é controlado, a cabeça desse novo poder de Estado é o Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, CPCCS. Esse Conselho de Participação Cidadã e Controle Social funcionaria como um quarto ou quinto poder. Existe um outro novo poder eleitoral, são 5 poderes, que tem que fomentar a participação e a transparência de todos os poderes, não só do Executivo, mas de todos os poderes do Equador. Além desse CPCCS, que é uma característica específica do Equador, os outros organismos que eu consegui mapear em trabalho de campo no Equador têm características semelhantes aos da Bolívia. Essa Secretaria de Povos, Movimentos Sociais e Participação Cidadã tem características semelhantes ao articulador boliviano, que trava contatos entre a presidência e movimentos sociais afins ao governo. E o Sistema Nacional Descentralizado de Planificação é um sistema levado adiante pelo Executivo que vai organizar participação da população na planificação em planos bienais, quinquenais, em todos os níveis. Tá? Então, eu queria destacar, antes de mais nada, a complexidade dessa armadura jurídica, em especial a da Bolívia e do Equador. A da Venezuela é um pouquinho mais simples e de natureza um pouco distinta nos últimos anos desses dois. Eu cheguei a essas conclusões, por enquanto, ou propostas em relação a esse ponto. Semelhanças, diferenças nas instituições. A letra tá boa. A participação na Venezuela, majoritariamente, é microlocal, barrial, majoritariamente. Existem mecanismos de participação no planejamento estatal, na formatação de novas leis, etc. Mas a ênfase do governo é no microlocal. Esse microlocal, inclusive, vai assumir características de participação na produção. Já existem comunas modelo que têm desenvolvido projetos produtivos e de transporte, etc.
tem gerido bancos comunais também, gerido seus próprios recursos. A capacidade é decisória na Venezuela, mas só a nível barrial, principalmente. E o ator privilegiado é o cidadão comum na Venezuela, não exatamente movimentos sociais. Na Bolívia, a participação é mais espalhada, desde o nacional até o local, mas tem um poder um caráter um pouco mais consultivo. Por sua vez, os atores coletivos, especificamente movimentos sociais, são os privilegiados na organização jurídica institucional nesse caso. No Equador, como na Bolívia, existe uma armadura institucional que não privilegia o local propriamente, engloba sem grandes preferências, desde o local até o nacional, desde o micro-local até o nacional. Mas como na Bolívia também, isso tem um caráter um pouco mais consultivo do que na Venezuela, onde as comunas são mais empoderadas, mas são dedicadas só ao poder micro-local, chegando ao local eventualmente, no futuro. No Equador, como na Venezuela, aí já muda, existe um cruzamento aqui. No Equador, como na Venezuela, o ator privilegiado da participação é o cidadão comum desorganizado. A Revolução Cidadã. Não são os movimentos sociais como na Bolívia. Só na Bolívia é que o ator privilegiado, juridicamente, institucionalmente, são os movimentos sociais. Por que eu considero isso uma hipótese? Por que isso? Por que na Bolívia o ator coletivo é o privilegiado, os movimentos sociais são os privilegiados na organização da participação? Porque desde o princípio do processo na Bolívia, desde os anos 90, desde antes da chegada ao poder, dessa nova configuração contra-hegemônica, que se tornou hegemônica, que vem construindo um novo bloco histórico no poder na Bolívia, desde o começo, essa formação contra-hegemônica vem sendo construída prioritariamente por movimentos sociais. Não só indigenistas, mas movimentos sociais de diversos tipos. Isso leva a que, nos anos 2000, com a chegada ao poder, as formas de participação se dediquem mais privilegiem mais o ator organizado, os movimentos sociais, que tem mais formas de participação na Bolívia do que na Venezuela e no Equador. Já por sua vez, na Venezuela e no Equador, os movimentos sociais tiveram, em comparação com a Bolívia, bem menos participação no processo de construção de uma alternativa contra-hegemônica. Na Venezuela e no Equador, o peso da liderança, que eu não vou chamar de carismática, enfim, o peso da liderança teve um papel mais forte, mais decisivo do que na Bolívia. Na Venezuela e no Equador, na Venezuela havia movimentos sociais organizados que de alguma maneira sustentaram o Chávez, e especialmente sustentaram a volta do Chávez ao poder no golpe, através do contragolpe de 2002, mas eles não foram os atores decisivos na chegada do Chávez ao poder. No Equador é a mesma coisa. No Equador, o Rafael Correa chegou ao poder liderando um movimento de cidadania, um movimento difuso, com bases consideráveis chamadas médias. Em contraposição, até certo ponto, a um governo do Lúcio Gutiérrez, que tinha sido apoiado pelo movimento social mais forte no Equador, o movimento indigenista, originário, campesino, etc. O principal movimento social do Equador se viu fragilizado e um pouco colocado para escanteio no início dos anos 2000, através do apoio ao Lúcio Gutiérrez, um apoio que foi nefasto para a sua organização posterior, para a sua sobrevivência posterior. Ele continua existindo, mas está numa posição um pouco mais frágil e na oposição ao Rafael Correa. É importante frisar que no Equador os principais movimentos sociais estão na oposição ao governo. Então, para mim, existe uma correlação com o fato de que os mecanismos de participação no Equador se dediquem à participação do cidadão comum, praticamente ponto final. É a Revolução Cidadã, enfim, que não teve na sua construção contra-hegemônica um peso considerável da sociedade organizada, e sim da sociedade, para dizer assim, desorganizada, que se mobilizou
e fortemente na derrubada do Lúcio Gutierrez, na chegada do Rafael Correa ao poder. Isso poderia ser estendido a várias outras conclusões, várias outras características. Por exemplo, o MAS na Bolívia é um partido, né, bastante estruturado, com base de todos os movimentos sociais, de todos os setores. Já na Venezuela e no Equador, esses novos governantes, esses novos processos de fundação chegaram ao poder através de movimentos eleitorais, basicamente, cidadãos. Tá? Tanto o movimento da República na Venezuela, quanto o país, agora a Aliança País, no Equador, e por aí vai. Queria terminar, exatamente. Não, mas é porque só apresentando esse quadro aqui, que tem relação com o tema dos movimentos sociais que os novos estados foram fundados. Esse quadro resume essa discussão que eu fiz nos últimos 5 minutos. Na Venezuela, os movimentos sociais que existem têm uma menor participação no processo de refundação e, nesse caso, maior iniciativa estatal, e assumem uma posição de maior reflexo de dependência e autonomia moderada, tomando as construções, conceitos do Christian Adelmirsa, sociólogo uruguaio. Na Bolívia, por sua vez, a correlação é oposta. Os movimentos sociais, a sociedade organizada tem mais fortaleza no processo desde antes da chegada ao poder, desde o primeiro dia. E há, até certo ponto, um equilíbrio relativo maior entre a sociedade organizada e o Estado refundado, a iniciativa estatal, e mais uma certa autonomia moderada dos movimentos sociais. O Equador se aproxima do caso da Venezuela, nesse sentido. Bom, obrigado, gente, pela atenção. Depois, no debate, faço mais algumas observações. Talvez também está no site, e continuando com a ideia da diferença, né? A diferença das experiências dos Andes, ao contrário da opinião geral que coloca no mesmo escaninho, democracias de baixa intensidade são democracias de alta intensidade, né? Então, por favor, Gabriel também vai falar sobre essas experiências para a discussão da questão democrática. Gabriel. Bom dia a todos os presentes, a todas as presentes. Eu quero agradecer a Maria Regina e ao Cleiton pelo convite. E irei iniciar então a minha exposição, que tem por título Contribuições das experiências venezuelana, boliviana e equatoriana para a rediscussão da questão democrática. Eu quero iniciar fazendo algumas rápidas referências ao que seria a concepção, ainda hoje, infelizmente, dominante da democracia na ciência política. Iniciando então com um pequeno diálogo que eu gosto sempre de citar quando faço uma exposição sobre a questão democrática, um diálogo que aconteceu em 1919 entre um grande cientista social, um grande sociólogo alemão, e um general do mesmo país. O general interpelou a este cientista social, perguntou, muito preocupado, grande mestre, o que significa democracia? E este grande professor respondeu, bom, em poucas palavras, democracia é um método a partir do qual a população escolhe uma liderança, e esta liderança, uma vez empossada, dirá, bom, agora calem a boca e obedeçam. Se a população não gostar, daqui a 4 ou 5 anos, terá a oportunidade de escolher uma nova liderança, que por sua vez dirá, bom, agora calem a boca e obedeçam. Esta definição concitou, obviamente, a aprovação deste general alemão, quem disse, se isto for democracia, realmente pode ser do meu agrado. De quem estamos falando? Nada mais e nada menos do que Max Weber e do general Ludendorff, quem, anos depois, viria a se constituir, viria a ser uma das principais figuras do regime nazista. Este diálogo não é fruto de uma
afiebrada imaginação minha, sino que é um diálogo real, transcrito pela viúva do Weber, Marianne Weber, numa das principais biografias do célebre sociólogo alemão. E este diálogo expressa com toda a brutalidade, com toda a crueza, em pouquíssimas palavras, o que significa a democracia para as orientações dominantes. Podemos ainda citar o Joseph Schumpeter, que em seu clássico Socialismo, Capitalismo e Democracia, de 1942, também nos oferece valiosas indicações do que significa a democracia para a corrente dominante. O Schumpeter, como todos nós sabemos, faz referência aqui à democracia como uma mera questão de procedimentos, como um método de escolha de lideranças, na medida em que o cidadão médio, quando entra no âmbito da política, desce a um nível que ele mesmo consideraria como infantil em outros âmbitos mais próximos da sua vida cotidiana. Schumpeter também, aquele que diz que a grande massa popular é incapaz de outra coisa a não ser um touro de boiada quando entra no cenário político. Ou Schumpeter ainda aquele que diz que depois de votar o cidadão tem que se chamar a silêncio, não incomodar o eleito com cartas, hoje diríamos com e-mails, telefonemas, etc., porque o eleito tem que ter capacidade e plena autonomia para tomar as decisões. E cabe ainda citar, nesta rápida revisão do que é o conceito dominante de democracia, uma figura mais simpática, uma figura mais entranhável, uma figura muito querida por diversas correntes teóricas e políticas contemporâneas. Estou me referindo a Norberto Bobbio, que em 86, no Futuro da Democracia, também alude à democracia como essencialmente uma questão de procedimentos e faz referência àquele que constituiria o maior risco para a democracia. Ele diz: a maior ameaça que paira sobre a democracia é o excesso de democracia. Então, estes três autores nos trazem de forma bastante clara e bastante crua o que significa a democracia para a tradição dominante, uma democracia que procura ser associada ao liberalismo. Então nós vemos que nas correntes dominantes há toda uma tendência a dizer que a democracia é a continuidade natural, lógica, histórica do fenômeno liberal. Então este casamento mal arranjado, este casamento forçado entre liberalismo e democracia se vê insistentemente apregoado pelas leituras dominantes da questão democrática. O que dá lugar, obviamente, a uma definição muito limitada, domesticada, castrada da democracia, uma definição que foi consagrada como definição dominante aqui no nosso continente, na América Latina, por legiões de colegas dedicados a estudar o fenômeno da transição e da consolidação, aquilo que eu chamo de transitólogos e consolidólogos, que hoje têm seus herdeiros, aqueles que poderíamos chamar de qualidólogos, que se dedicam a estudar a qualidade da democracia, que em muitos casos trabalham com uma definição procedimental, limitada, castrada, domesticada do fenômeno democrático. Diante disto, diante deste quadro, há alternativas? Bom, podemos também de forma muito sumária mencionar que ao longo das últimas décadas houve interessantes desenvolvimentos no campo teórico, no sentido de formular propostas alternativas à definição dominante da democracia. E aí então nós temos autores classificados como participacionistas, autores liberacionistas, autores cívico-republicanos, que procuram construir um conceito alternativo, um conceito diferente e, em alguns casos, tentativas de construir um conceito realmente contra-hegemônico da democracia. Agora, a pergunta que cabe é: até que ponto estes autores conseguem realmente romper com o paradigma liberal da democracia? Por citar dois exemplos, Carol Pateman ou Crawford McPherson, dois autores muito lidos aqui nos nossos países, são duas figuras que trazem propostas interessantes, mas que não conseguem definitivamente romper com o paradigma liberal. A Pateman, por exemplo, utiliza como autor de referência para construir a sua teoria o John Stuart Mill, um liberal mais simpático do que outros liberais daquela época, mas que
digamos, soa um pouco estranho utilizar o Mill como uma figura de referência na construção de um paradigma realmente contra-hegemônico. Porém, saindo do campo acadêmico e indo então agora, nesta segunda parte da minha fala, para as contribuições dos processos sociopolíticos latino-americanos para repensar, para rediscutir a questão democrática, encontramos experiências interessantes, sumamente interessantes, em países como justamente Venezuela, Bolívia e Equador, que podem nos permitir ver, pensar, discutir a democracia em outros termos. Eu quero então, agora de forma bem sumária, elencar algumas das que eu considero são as principais contribuições destas experiências sociopolíticas para a rediscussão da questão democrática. A primeira delas tem a ver com a irrupção de novos sujeitos e a configuração ou reconfiguração de identidades. O caso boliviano é provavelmente o mais marcante neste aspecto, com os povos originários lutando não apenas pela inclusão na sociedade boliviana em pé de igualdade no que diz respeito a reconhecimento dos direitos básicos, mas também uma luta aguerrida, uma luta determinada na tentativa de resgatar suas raízes, suas tradições, sua história, suas línguas, etc. Então, esta é uma primeira contribuição. Uma segunda tem a ver com a desacralização da atividade política. A política não é apenas questão para políticos profissionais, se abrem novos espaços para o que podemos chamar de política plebeia, política das classes subalternas, que assumem, de fato, um papel protagônico nestes processos. Novos âmbitos, novos espaços, novas formas de fazer política, que transcendem os marcos institucionais estabelecidos. Ligado a isto, processos de mobilização popular nas ruas, com capacidade destituinte e reinstituinte. Podemos aqui lembrar dos vários presidentes que foram depostos a partir da mobilização popular no Equador e na Bolívia. Então, esta capacidade destituinte da população nas ruas e a capacidade reinstituinte, no caso já citado, do golpe de 2002, quando a população nas ruas conseguiu recolocar o Chávez na presidência da República, colocar um fim na presidência do Pedro o Breve, esta figura, triste figura que governou durante 48 horas na Venezuela. Cabe ainda mencionar como uma boa contribuição para a discussão da questão democrática a geração de novos conceitos e o resgate de conceitos esquecidos. Buen vivir, por exemplo, summa causai, ou vivir bien, summa camaña, como duas expressões que nos levam a repensar as relações entre os seres humanos e as relações entre os seres humanos e natureza, e nos levam a repensar até que ponto democracia e capitalismo são compatíveis. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui são os processos de integração regional, que nos permitem pensar a democracia para além dos limites dos atuais Estados nacionais. O processo da ALBA, ou o processo menos conhecido do Tratado de Comércio entre os Povos, tratado assinado pela Bolívia, Venezuela e Cuba em 2006, por iniciativa do Evo Morales, que traz princípios completamente diferentes na hora de discutir processos de integração regional e, de alguma forma, as mudanças que vêm operando no Mercosul, que espero se acelerem a partir do reconhecimento do endereço formal da Venezuela no bloco, para começarmos a trabalhar outros Mercosul, além do Mercosul comercial, Mercosul social, educacional, cultural, etc. A própria noção de Estado Nacional se vê desafiada nestes processos, com a constituição de novos arranjos institucionais que dão conta de Estados plurinacionais, outra vez o caso boliviano, o que maior destaque tem. Falando em questões institucionais, novos mecanismos de participação popular, já mencionados aqui também pelo Cleiton e pelo Fabrício, dos quais merecem especial destaque a iniciativa popular e a revogatória de mandatos. Vale mencionar que estes três países são os únicos países que eu saiba em escala mundial que têm
estes mecanismos, nas suas constituições, mecanismos que contemplam a possibilidade de remover todos os representantes escolhidos pelo voto popular. Mecanismos que foram utilizados, que foram colocados em prática e que trouxeram bons resultados nesta orientação à substantivação do processo democrático. Os processos constituintes, também já mencionados, processos bem diferentes dos processos clássicos, do constitucionalismo clássico liberal, na medida em que a população tem um papel protagônico antes e depois da elaboração da Constituição, contrastando com aquela que é a Constituição de referência, né, até hoje, que é a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição escrita mais velha do mundo, 1787, que não contou com nenhum processo de participação popular, muito pelo contrário. Revitalização de novos termos, agora novamente vinculados à questão democrática, e então justiça, liberdade, igualdade, dignidade, emancipação humana, que vão muito além de uma mera questão procedimental, como defende a concepção dominante. Novas denominações para a democracia. Vemos que em alguns textos constitucionais continua aparecendo a expressão democracia representativa, porém acompanhada de democracia participativa e de democracia comunitária, no caso boliviano. No caso venezuelano, a expressão democracia representativa não aparece no texto constitucional, e no lugar dela aparecem outras expressões mais ricas e interessantes, democracia protagônica, por exemplo. E por último, nos segundos que me restam, eu quero ressaltar um elemento que talvez seja o mais importante de todos. Depois, se no debate houver interesse e tempo, gostaria de voltar a ele, que estes processos vivenciados nestes países irmãos nos permitem ressignificar, repensar as relações entre democracia e conflito. O tema do conflito aparece em outros termos. O tema do conflito aparece como um elemento constitutivo do fenômeno democrático, de forma radicalmente diferente daquilo que apregoam, mais uma vez, os autores da orientação dominante, que nos dizem que o conflito é algo que deve ser evitado, que deve ser eliminado, que deve ser controlado, porque colocaria em risco o fenômeno democrático. E, na verdade, o que nós podemos ver nestes casos é que justamente o conflito é o coração do processo, e é a partir do conflito que a democracia ganha maior densidade, ganha maior riqueza e ganha novas formas, novas maneiras de expressão. Tem autores diferentes que têm trabalhado com este tema do conflito e o lugar que ele deveria ocupar na teoria democrática, todos os autores que estão na contramão da tradição dominante. Ramón Maíz, por exemplo, um autor espanhol que faz uma abordagem interessante sobre a relação conflito-democracia. Marilena Chauí, aqui no Brasil, que coloca também a questão do conflito como um elemento que deveria estar no coração do fenômeno democrático. Moses Finlay, um autor que, no seu clássico Democracia Antiga e Moderna, também trata da importância que o conflito tem para o fenômeno democrático. Enfim, autores todos estes que, de alguma forma, nos levam a repensar o que é a democracia, qual é o lugar do conflito, vão além da mera questão do agonismo. E aqui eu lembro de uma colega que apresentou um trabalho ontem, tentando justamente encontrar novas formas, novas definições de democracia nestas experiências nacionais. Na verdade, o que nós podemos pensar que o conflito vai além da mera questão agonística, e o conflito que assume caráter em muitos casos bastante radical, promovido pelos governos e promovido por sujeitos diferentes que fazem parte desta sociedade, movimentos, coletivos, etc., que estão no governo ou que estão na oposição, mas que de alguma forma dão novas energias a estas democracias bastante diferentes das democracias dos anos 80 na América Latina, das democracias pactuadas, negociadas, defendidas tão ardorosamente pelos transitólogos, consolidólogos e hoje também pelos walidólogos. Tá? Então, encerro por aqui, meu tempo acabou, agradeço enquanto isso. Passo a palavra para o Guilherme. Nós vamos mudar um pouquinho de enfoque, porque agora a questão é a questão do realinhamento partidário, mas não da extinção dos partidos como senso comum, que o senso comum diz, né? Quer dizer, uma substituição. Mas eu não resisto a fazer um comentário comparando com a discussão de ontem, do Berkeley, né?
que a crise da representação, especialmente no caso europeu, no caso alemão, um dos elementos que ele trouxe é exatamente que a participação menor das classes mais desfavorecidas, do setor subalterno, e a experiência aqui é exatamente o oposto, né? Essas instituições exatamente estão trazendo para a arena política essas classes subalternas, né? Então a nossa região tem uma tendência, um processo, me parece, um pouco distinto do que estão ocorrendo na Europa. Guilherme, por favor. Bom, boa tarde a todos. Justamente como a Maria Regina introduziu, eu não vou falar sobre inovações institucionais com meus colegas, eu vou falar sobre as instituições tradicionais por excelência, que são os partidos, mais especificamente sobre realinhamento partidário, mas que vocês vão perceber existe uma convergência com os demais participantes da mesa, porque eu também me oponho à corrente dominante da de falar sobre partidos, não é preciso não falar sobre partidos para se contrapor com essa corrente dominante. Então, vou apresentar o meu... Primeiro, essa corrente dominante que o Gabriel mencionou, costuma apontar que existiam na América Latina, em alguns países, sistemas muito estáveis, sistemas partidários muito estáveis, e que a queda desses sistemas, a ruptura desses sistemas, seria uma tragédia para a democracia, porque justamente esses sistemas garantiam que não existia ditadura, que o nosso continente ficou marcado por ditaduras. Ao mesmo tempo, caíam esses sistemas partidários e surgiam novas forças, novos líderes, novos movimentos. E isso era um horror, como o Fabrício mencionou, autores das duas esquerdas, da esquerda má, da esquerda boa. Então, esses líderes surgiram todos da esquerda má, naturalmente, eram populistas, demagógicos, autoritários. E, de certa forma, estava implícita uma causalidade de que eles eram os culpados pela ruptura do sistema partidário. Estão maus que fizeram. Agora eu pergunto de quem é a culpa. O que acontece é que justamente os partidos pré-estabelecidos não estavam atendendo a critérios básicos de representação. Eles não atendiam as demandas do eleitorado. O eleitorado não se sentia representado pelos partidos. A menos que adotemos, como o Gabriel criticou, uma concepção schumpeteriana de democracia, não procedimental simplesmente, mas que se limita a um procedimental que é totalmente carente de substância, que simplesmente os partidos não têm nenhuma obrigação de atender as demandas do eleitorado, só tem que ser capazes de formar um governo e então mandar calar a boca, né? A menos que adotemos essa perspectiva, não temos que ver como um problema a queda desses partidos, especialmente se vemos surgir algo no lugar que está em um processo de estruturação. E a minha questão aqui é que eu percebo, em diferentes níveis de avanço, um processo de realinhamento partidário. Esses novos sistemas partidários estão, em uma medida mais ou menos avançada, passando por um processo de consolidação e formação nos países andinos. Vou avançar nesse ponto. Os sistemas adorados pela literatura dominante, né? Por exemplo, o Pacto de Ponto Firmo na Venezuela, que começou em 58, a Ação Democrática dele, que é tida como social-democrata, muita conexão com os sindicatos, concorria com o COPEI, não é? Democrata cristão, e basicamente eles dominavam uma partidocracia em que eles dominavam tudo, inclusive com práticas clientelistas, todo o sistema político, não tinha espaço para outras forças, e quem perdesse tinha lugar no governo do outro. Tratado de cavaleiros, né? Outro que é elogiado é a democracia pactuada, que aconteceu na Bolívia desde 82. E se nós observamos a tradição liberal mais recente, desde Hayek, até chegar a public choice, nós observamos que o grande programa de pesquisa Public Choice é mostrar que algumas esferas da vida sociopolítica não devem ser contaminadas pelo voto. Fiéis à tradição de Tocqueville. Não devem ser contaminadas. A tradição liberal começa isso lá na fundação dos Estados Unidos, ou com a tradição de Locke, passando por Stuart Mill, né? Quem deve ficar de fora? Aqueles que não têm propriedade, as mulheres, sobretudo, né? Aqueles que são incapazes, aqueles que não leem, não sabem ler, e por aí vai. Bom, aqueles que não são suficientemente técnicos para algumas áreas.
Bom, um exemplo claro é o Banco Central. Por que a gente não escolhe o presidente do Banco Central? Por quê? Porque a gente não tem suficiente capacidade para saber, quem sabe, de coisas tão técnicas sofisticadas. Então, isso é uma defesa, né, do... Então, essa questão que eu trazia por você, eu achei muito interessante no trabalho empírico, e não só a reivindicação da democracia, porque ninguém fala no mundo que é antidemocrático. Ninguém fala. Nem sequer os mais autoritários falam que são antidemocráticos. Então, eu acho que o trabalho de pesquisa que vocês trazem aqui para o debate promove esse tipo de discussão para levar em consideração conceitual, um conceito de democracia integral que incomoda muitos, né? Eu acho que esse é o grande mérito. E só para finalizar, eu queria tocar no assunto, eu acho que o Guilherme aborda o sistema partidário. Eu achei muito interessante essa transformação, e qual é o papel também das crises, né? Porque isso é um produto também da crise, não é que sejamos deterministas, né? Crises econômicas necessariamente, mecanicamente, derivam mudanças do sistema institucional partidário dos países, mas de fato é um elemento condicionante essencial, né? A crise do neoliberalismo derivou na crise institucional, como foi a crise de 1930, que foi uma crise muito mais... derivou em rupturas institucionais de caráter autoritário em quase todos os países da América Latina. Nesse caso, se dá de outra maneira. Eu acho que isso indica também não só um desafio para o pesquisador, mas perspectivas interessantes para a região, para continuar consolidando mecanismos democráticos, né? E ficando alerta frente às tentativas autoritárias que se apresentam de maneira camuflada hoje em dia, como os casos da Honduras e Paraguai. Eu deixo por aqui, assim temos uma meia hora para debate. Eu acho que vou voltar depois. Tá. Eu vou passar para a plateia, porque não tem muito pouco tempo. Imagino que a plateia esteja ansiosa para... Eu vou deixar para fazer um comentário para o final. Eu vi vários ao mesmo tempo, então... Maíra, Mônica, vou fazer um pouco por Maíra, Mônica, aqui no segundo, Tiago. Eu vou fazer como foi tudo ao mesmo. Maíra, Mônica, Tiago, quem mais? Terceira vez. Silvana. Tá. Tem gente que não conhece, por favor. Não teve mais alguém que levantou a mão? Não. Tá, vou fazer isso primeiro. Então, Maíra, Mônica, Tiago e Silvana. Por favor, Maíra. Então, gente, primeiro eu queria elogiar a mesa, achei o máximo. Achei legal a proposta ser discutir a questão democrática. E não é bem uma pergunta direcionada, mas parte do questionamento do Gabriel, né, sobre o conceito, sobre a questão conceitual na análise desses novos experimentos democráticos. Porque se a gente para pensar, toda vez que a gente se coloca esse propósito, né, de avaliar esses novos experimentos, a gente sempre fica com aspas. Democracia participativa, democracia direta. A gente sempre coloca aspas, porque é difícil buscar um conceito de democracia para dar conta disso. Então, o meu comentário, ele vai no sentido da necessidade de que essa dificuldade não signifique abandonar esse projeto. Porque a busca por um conceito de democracia que dê conta desses experimentos, que dê conta das demandas, porque se a gente para pensar, a própria ideia de democracia, ela funciona como um catalisador desses processos de ruptura. Eles se dão em virtude de uma demanda por democracia. E buscar entender qual o conceito de democracia que foi demandado nesse contexto não é um fetichismo conceitual. Não é paranoia de acadêmico, não é uma justificativa para a gente ganhar a bolsa. A busca por esse conceito é necessária porque ele serve como um instrumento de crítica. Uma crítica apurada a esses experimentos, porque, ok, é necessário reconhecer que eles avançaram.
Mas a academia, ela tem que ter uma... Se eles avançaram 2, a gente tem que estar demandando que eles avancem 4. O elogio em relação ao avanço desses experimentos, ele não pode ser antagônico, uma crítica à demanda por um avanço maior. Até porque o realismo político ele deve ser deixado para os atores políticos. A academia ela tem que buscar a normativização. E a busca por um conceito que defina essas ambições, esses anseios democráticos, ele é necessário também para a gente conseguir identificar se essas tendências centralizadoras ou até mesmo autoritárias de concentração de poder no executivo, de enfraquecimento do legislativo como uma esfera de produção de consenso, se isso são conexões empíricas, ou seja, resultantes de uma configuração conjuntural, ou se essa conexão entre essa demanda democrática e aquilo que foi plasmado nesses experimentos será uma conexão lógica. Ou seja, se essa democracia que foi demandada na viragem de século, aquilo que foi demandado já se conecta com essa deriva plebiscitária, com essa deriva cesarista. E o meu segundo comentário é... Rápido, porque já fui avisada que o tempo complementar... Rapidíssimo. 15 minutos. E tem a ver, né? A gente identificar essas tendências centralizadoras e observar as diferenças entre Venezuela, Bolívia e Equador, eu acho que fica um pouco incompleto, porque a gente só... E isso, meu trabalho também, a gente continua dizendo, é diferente, mas por que é diferente? Ou seja, por que a sociedade venezuelana ela é atomizada, em maior ou menor escala, e a boliviana é totalmente estruturada, organizada, uma sociedade civil? Por que isso? E será que isso não está conectado com diferentes formas de entender a democracia quando ela é demandada? Porque identificar uma maior figura do líder ou menor, isso é fácil. E mesmo apontar para as debilidades de uma estrutura partidária sentada na figura do líder, isso é fácil, isso é relativo, porque líderes morrem e uma estrutura carismática continua existindo. Peronismo, Jesus Cristo morreu e todo mundo é cristão. Então, identificar a estrutura centralizadora carismática e a possibilidade de que ela tenha um declínio, uma decrepitude, todo regime, desde Bolívia a gente sabe disso, todo regime é marcado pelo signo da decrepitude. Então, a rotinização ela tem de decrepitude, o carisma é uma força de regeneração. Então, é mais ou menos isso. Meu nome é Maíra. Agora, Mônica, por favor. São 3 pontos. Bem, queria parabenizar a mesa, realmente excelente. E 3 pontos. Primeiro, ninguém mencionou em nenhum momento, e é um ator presente, eu acho que é um fator também dessa diferenciação, até preconceituosa, a presença das Forças Armadas nesse processo. E a presença positiva no sentido de que não há uma oposição civil-militar nessas construções. Então, isso é um tema. Vou ser bem telegráfica. O segundo ponto, e eu não sei se entra na agenda dos qualidólogos, a questão da democracia para quê? Eu tenho a impressão que não, porque eu acho que entra também nessa novas configurações, tanto a economia política e social da inclusão, como a questão nacional dos interesses nacionais. Eu acho que o pacote contra-hegemônico, ele não é apenas do modelo de democracia, mas também dos conteúdos programáticos, que são um elemento muito forte na mobilização das massas, né, e dos movimentos sociais. E o terceiro ponto tem a ver com, e eu acho que isso, digamos, é um tema ainda, para mim, pelo menos, muito exploratório, mas que eu acho que é importante, que é essa questão da presença da violência e o tema da estabilidade. E eu acho que, nesse caso, o olhar brasileiro, né, que, enfim, o que está nessa mesa, em grande medida, digamos, deve ser mais ainda colocado como um tema de controvérsia, porque, e aí eu puxo a brasa um pouco para o tema regional, quer dizer, o Brasil é percebido hoje em dia como um fator de estabilidade democrática na região. Mas o Brasil lida mal com
esse conteúdo de instabilidade e de violência que está presente nesses processos democráticos, inclusive porque são ameaçadores aos seus próprios interesses do ponto de vista da economia política brasileira na região. A questão da relação entre estabilidade e democracia é uma questão não resolvida. Se a gente olha para uma situação infinitamente mais precária, que é o Haiti, onde tem que ter inclusive uma presença militar para garantir essa estabilidade, a gente vê que a intolerância com a violência, com a instabilidade, do ponto de vista do modelo de democracia na região, é quase que total. Quer dizer, mas é um desafio. Como, digamos, conseguir levar isso, digamos, dar plena liberdade a esses processos, sem correr o risco de cair num precipício aonde a questão da estabilidade institucional seja colocada em risco. Obrigada. Tchau. Tentarei ser breve também. Queria, antes de mais nada, parabenizar todos. Eu acho que as apresentações foram muito ricas para todos nós aqui que podemos ouvir, compartilhar com vocês. Bom, eu vou começar. A sensação que eu tenho, não é, onde os processos de substituição de importações avançou mais, no caso do Chile, que foi abortado nos anos 70 com a derrubada do Allende, mas sobretudo no Brasil e na Argentina, a crise do neoliberalismo não levou a um colapso institucional, né? A União Cívica Radical na Argentina e o Partido Justicialista continuaram, ao contrário dos países andinos, né? A sensação que eu tenho é que os países andinos estão passando por um processo de guerra de posição acelerado. Não chega a ser uma guerra de movimento, de assalto ao poder, mas uma guerra de posição acelerada. E de longe de ter uma sociedade civil gelatinosa, como o grande diria a Rússia, tem uma sociedade civil, no caso da Bolívia, extremamente rica, né? Parecia que essa posição, no caso de alguns intelectuais ligados ao gramscianismo, no PT, né, parecia que essa seria a posição do PT, vendo no primeiro congresso do PT em 90, quando se definiu o socialismo petista, enfim, o caso do Nelson Coutinho aqui está na minha cabeça, o Leandro Conde, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi isso bem que aconteceu. E em sociedades mais, digamos assim, ocidentalizadas como o Brasil, ainda para continuar com o Gramsci, você tem a Fiesp, a Fedecâmara não é a Fiesp, né? Você tem federações empresariais extremamente duras, sólidas, fortes, que os movimentos sociais, os partidos de esquerda dialogam, ou enfrentam, se contrapõem. Enfim, essa é a primeira observação que eu queria fazer, né? A outra já é uma dúvida, né? Eu queria jogar para a mesa, não é? O realinhamento da esquerda tradicional, no caso, falando mais precisamente dos PCs, no caso do PCV na Venezuela e do Partido Comunista Boliviano também, né? Como é que eles estão se encaixando nessa nova ascensão, né, desses novos grupos de esquerda? Né? Não só os partidos tradicionais, como também a COB boliviana, a CTV venezuelana, não é? E no passado, a questão indígena não era incorporada, a questão indígena era vista como uma questão campesina, né, por esses partidos filiados à Terceira Internacional. É só isso. Obrigada, Tiago. Silvana. Bom, eu vou colocar para a mesa, eu acho que é uma reflexão que eu estou fazendo uma leitura correta com os participacionistas, que eu acho que é um grande desafio para os participacionistas, né, os que têm uma afinidade. Bom, em primeiro lugar, né, se fala muito na mesa sobre um aumento de uma participação de alta vontade. Tá? Ou seja, participação, e é isso que eu quero colocar para a mesa, como algo naturalmente e automaticamente fomentador e fortalecedora de uma democracia. Tá? Incorporadora de demandas heterogêneas, de um cidadão diverso, de uma sociedade civil que, na sua natureza, automaticamente, ela leva à participação e, portanto, ao aumento da alta vontade da democracia. Aonde eu vejo o desafio dos participacionistas tentar realmente se convencer de que essa participação fortalece a democracia. Tá? Qual a natureza dessa participação? Eu acho que seria muito interessante fazer estudos de caso mais empíricos desses núcleos, esses germes participacionistas que são tão bem vistos pelos participacionistas. Quer dizer, qual é a natureza dessa participação? Qual é o perfil dessa participação? Né? Como é que ela é construída? Qual é a relação que ela tem com o cidadão? Qual é a relação que ela tem com as lideranças que fomentaram essa participação? Como a liderança desta participação se relaciona com seus grupos que se propõem, né, a ser? Porque eu sou muito simpática ao participacionismo, eu sou muito cética, né, eu vejo, já estudei, já vi algumas coisas que
os próprios germes do nascimento da participação geram elementos extremamente centralizadores, diferenciadores e também autoritários. Então, eu só estou querendo chamar a atenção, fazer o meu papel de cética, como toda germânica tem esse papel, né? Dizer, será que essa participação toda que está sendo vista, ela é tão enriquecedora da democracia? O que me convence? Eu quero ser convencida. Eu sou a primeira a não querer reprimir isso. Agora, o que me convence, né, de que ali tem um germe de lideranças que não estão fugindo da sua natureza? Né? Quer dizer, parece que os participacionistas estão procurando o germe de aquilo que vai levar uma democracia mais. Então, só isso. Isso acho que é uma reflexão importante que a linha participacionista tem que se fazer. E aí eu acho que um caminho de pesquisa empírica, e lá nesses núcleos, né, nesses movimentos locais indígenas, sei lá, né, quem são essas lideranças? Qual é a relação que elas estão tendo com os governos, com os partidos, com a sociedade? Eu acho que é bom a gente entrar mais na empiria, no cotidiano, para ver se realmente ali tem uma base sólida, democrática. Eu queria só complementar a pergunta dela rapidinho. Mas 2 segundos. 2 segundos. Eu só queria falar, eu elogiar a mesa rapidinho, porque é a primeira mesa que eu vejo colocando a discussão sobre desafios contemporâneos da democracia. É a primeira mesa que coloca essa questão da alternativa. E aí eu queria fazer uma pergunta para a mesa, qual o olhar das pessoas a essas mudanças que estão acontecendo nesses países, em relação a essa questão da participação. E uma questão que eu acho que é importante, a preocupação das questões sociais e econômicas também, dentro dessas alternativas de democracia. Essa democracia protagonista, essa democracia participativa, onde é que estão as questões sociais e econômicas para serem discutidas? Porque participação é importante, mas eu também estou preocupada com a qualidade de vida das pessoas dentro dessa democracia, que as pessoas falam tanto qualidade da democracia. Mas cadê a qualidade de vida das pessoas dentro dessa democracia? Vou voltar só uma questão que é um pouco da dimensão da Maria. Me parece que o caso boliviano é o caso que fica mais claro que você tem uma combinação entre um partido que agrega os movimentos sociais e a participação direta. Me parece que talvez é o caso mais virtuoso e não necessariamente é endógeno ao modelo a ideia do cesarismo. Pergunto se a Venezuela, talvez, dessas experiências do ponto de vista empírico, é a experiência aparentemente mais virtuosa. E aí desmentiria a ideia que é necessário o cesarismo, que é endógeno ao modelo. Bem, mas enfim, vocês devidam, porque daqui a pouco vem a senhora que manda, vocês... Tá, claro. Bem, na ordem, pode ir. Começo eu. Agora eu vou ser bem breve e algumas das perguntas vou responder que me dizem mais respeito aqui e vou me focar mais também no caso boliviano, até porque é o caso que eu estudo mais diretamente, como eu falei, esse trabalho das instituições participativas dos 3 países, eu fiz com mais 2 colegas e no caso eu era o especialista mais pelo lado da Bolívia porque é o tema da minha tese de doutorado. Mas então, foi perguntado democracia para quê e a questão de o que isso afeta o bem-estar e tudo mais. De fato, do Olson, como chama? Ação coletiva. Da ação coletiva. Justamente esse é um dos fatores que é utilizado para superar esse obstáculo, né? Essa retórica de que em participando você vai ter esse benefício maior. Então é uma das coisas que é muito utilizada para tentar superar pelo menos esse entrave, né? E aí foi perguntado sobre o papel do Partido Comunista e da COB na Bolívia. Bom, o Partido Comunista Boliviano de fato nunca foi tão relevante. Ele hoje oficialmente ele não existe, não tem mais registro. Existe residualmente algumas pessoas que dizem que são do Partido Comunista Boliviano, mas não tem praticamente nenhuma relevância. Quase todo mundo que é mais relevante no partido hoje está dentro do MAS. Como em geral o resto da esquerda boliviana está dentro do MAS também. E o papel da COB é um papel, né, como o Fabrício colocou, de autonomia moderada a radical. Então, eles às vezes apoiam alguma coisa, às vezes dizem que são oposição e fazem muitos protestos bem radicais, e aí depois apoiam alguma coisa, então fica sempre nesse pêndulo, né? Então, o papel deles no processo é esse, assim, nem sempre eles estão apoiando e às vezes estão fazendo uma oposição até bastante radical, mas também nunca romperam definitivamente.
E se a participação está realmente fortalecendo a democracia, realmente é complicado, né? Especialmente no problema que eu falei da pseudo-participação, esse é um ponto muito forte sempre. Até que ponto essa participação é realmente uma coisa autônoma dos atores, que enquanto atores conseguem influenciar realmente na agenda e trazer os pontos que eles, as suas demandas para dentro da agenda, ou eles são chamados a referendar uma agenda que já está aí posta por uma liderança ou por uma elite, talvez não do presidente, mas uma elite do movimento no qual ele está inserido e tudo mais. Isso realmente é um fator assim, que isso não está resolvido, é um dilema, vai continuar sendo um dilema provavelmente, mas ao mesmo tempo há alguns indícios de que, pelo menos nesse momento, houve já alguns fatores benéficos. Por exemplo, esse estudo que eu comentei, de 2010, na Latin American Policy Society, do Hawkins, que analisando especificamente o caso venezuelano, ele foi bem claro nisso. De fato, assim, quem está participando são mais os favoráveis ao governo, mas favoreceu a participação, aumentou muito para grupos que não participaram nada, mulheres, negros, as camadas mais pobres e tudo mais. E a falta de participação da oposição, segundo ele coloca nesse estudo, não é tanto por conta de entraves, colocar de barreiras para que essas pessoas participem, mas por um alto filtro, porque esses mecanismos ficaram tão marcados pela promoção que o governo faz deles, que essas pessoas que não concordam com o governo simplesmente não querem participar. Isso que ele coloca nesse estudo dele. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, outros mecanismos, como a própria necessidade, por exemplo, de referendo para qualquer mudança constitucional. Por exemplo, em 2007, numa reforma bem ampla da Constituição que o Chávez propôs, foi rejeitado por conta desse mecanismo que foi colocado, né? Então, nesse sentido, é até um check and balance maior, extra que foi colocado ali. Então tem alguns elementos assim, mas assim, até onde isso vai, só o tempo vai dizer, vamos ver. Tá bom, o tema do cesarismo, né, realmente não foi mencionado na apresentação por falta total de tempo, mas é mencionado no paper. Eu só mencionei na apresentação que eu não utilizava a categoria de carisma, beberiano, liderança carismática. E coloco exatamente como alternativa a isso a utilização da tese do cesarismo progressista, que considera uma alternativa ao conceito de carisma. O Clayton já falou muito bem da participação dos PCs e da COB. Na Bolívia essa posição meio dúbia, né? Eu só agregaria nesse caso a maior importância do PC na Venezuela, talvez. Especialmente importância no sindicalismo venezuelano, ponto, sindicalismo alternativo, e nas discussões, por exemplo, da nova lei do trabalho, discussão teórica dentro do governo, dentro do executivo. O PC tem certa importância, o PC venezuelano tem certa importância no polo patriótico primeiro e no governo Chávez desde o começo até hoje, que deve ser considerada, enfim, relativa importância. Pesquisa empírica sobre participação. Eu andei viajando aos 3 países esse ano, recolhendo material, basicamente entrevistas com militantes e funcionários dos governos, assisti reuniões de instituições de participação, espaço de participação. Eu pretendo trabalhar com isso de alguma maneira razoável nos próximos 1, 2 anos aí. Isso, exatamente. É fundamental essa observação para a gente realmente observar os problemas e avanços da participação. Nesse ponto, eu acho que a mesa não defende exatamente a participação pura, a participação em si. Pelo menos eu não defendo exatamente a participação pura. Eu acho que a mesa, em geral, aqui vê a participação como a participação e a representação como formas complementares. Numa sociedade complexa, é impossível abandonar de todo, né, mecanismos de representação. E não foram abandonados nesses 3 países, não vão ser, enfim. Seria absolutamente inviável. A ideia é complementar. Aí também não mencionei na minha apresentação, mas mencionei no paper a ideia da demodiversidade, do Avritzer e do Boaventura de Souza Santos. É um conceito interessante para se trabalhar com essa complementaridade, não superioridade, inferioridade entre representação e participação.
Para terminar, onde está o socioeconômico? Talvez se comprovasse que mais participação leva a melhores resultados sociais, houvesse mais interesse por parte de muita gente. Mas, até o momento, tem sido difícil comprovar isso. Enfim. Então, eu acho que a mesa toda também se ateve mais à discussão do aprofundamento da democracia em termos basicamente políticos. Né? Escapamos um pouco, driblamos esse tema do socioeconômico. Isso é um tema fundamental. Mas vai ficar para próximas reflexões. Sempre. Eu sei, Gabriel. Com relação ao tema da participação, né, aproveitando a pergunta da Silvana e o comentário dos colegas, do participacionismo, aqui eu quero fazer uma crítica à mesa que me inclui, né, uma crítica e autocrítica, de não corrermos o risco de cairmos num participacionismo neo-institucionalista com ar progressista. Ou seja, a participação não significa apenas instituições. Uma das coisas que eu resgato na minha apresentação, e um tema que eu venho trabalhando nos últimos anos, que eu trabalhei na minha tese de doutorado também, a participação não se limita apenas à participação que se dá nos espaços institucionalmente estabelecidos. E eu creio que uma das grandes contribuições destes países vai além dos institutos estabelecidos nas constituições e diz respeito àquilo que acontece nas ruas. Uma participação inorgânica, uma participação caótica, desordenada, mas uma participação que remete a um forte processo de politização das classes subalternas, que se sentem com direito, né, de estar presentes na cena pública de uma forma muito mais frequente. Né? Então, daí que eu mencionei a capacidade destituinte e reinstituinte das massas populares, que vai muito além dos mecanismos institucionais. Né? Então, digo, cuidado com isso, porque se nós nos dedicarmos só a estudar instituições participativas, estamos caindo, não estamos bem vacinados contra os vírus da contradição dominante. Né? Uma outra questão, rapidamente, que eu queria mencionar, é que estas experiências permitem a readjetivação das democracias. Tem um autor mexicano, Enrique Krause, que nos anos 80 defendia a democracia sem adjetivos. Mas por que a democracia sem adjetivos? Qual era o raciocínio? O que estava por trás? Nós já ganhamos. A democracia que está aí é a nossa democracia. A democracia liberal, domesticada, castrada, limitada, etc. Então, portanto, nada de adjetivar as democracias. E nós temos que, ao contrário, readjetivar as democracias, e estas experiências justamente contribuem para isso, no sentido contrário daquilo que apregoava Enrique Krause. E estas experiências permitem também pensar se não é possível uma democracia não liberal, ou uma democracia iliberal. Um autor índio norte-americano chamado Fareed Zakaria, que rotula estes processos como processos de democracia iliberal. Para ele é algo nefasto. Por que não pegar esse conceito e torná-lo um conceito positivo? Estas experiências nos permitiriam pensar uma democracia para além do liberalismo, para além da democracia representativa. E aqui um comentário, Fabrício, eu não equipararia a representação à democracia representativa. Tá? Então, quando se fala em complementariedade, eu diria, estas experiências mostram-se a necessidade de complementar mecanismos de representação com mecanismos de participação. Agora, estas experiências também nos permitem pensar para, de alguma forma, dar um fim a esta história que aparece em autores também mais à esquerda, de complementarmos democracia representativa com democracia participativa. Democracia representativa, para mim, é sinônimo de democracia liberal. Eu sonho com uma democracia pós-representativa e pós-liberal, que não abre mão de mecanismos de representação, mas não estes mecanismos a la Weber, votem e calem a boca. Outros mecanismos de representação que nos possibilitem caçar um mandato, que nos permitam dar instruções e assim por diante. Então, tem um texto publicado na Revista Brasileira de Ciência Política, onde eu justamente discuto se seria possível desatrelar a ideia de representação do conceito de democracia representativa e, a partir daí, terminar com esta pregação em torno da necessidade de complementar participativa com representativa. Aqui autores fundamentais para pensarmos na contradição gritante que se estabelece entre a democracia e o liberalismo. Domenico Lo Surdo, um autor que não é lido
na ciência política dominante, obviamente, Ellen Wood, Atílio Borón, autores que nos permitem justamente ver todo o DNA antidemocrático do pensamento liberal até os nossos dias. Por último, estas democracias, um pouco retomando em outros termos o que eu já disse na minha fala, desafiam os conceitos de ordem, estabilidade, equilíbrio, governabilidade, um conceito que também não deveria fazer parte de um léxico alternativo. Então, governabilidade como um elemento que aparecia lá no relatório da trilateral, citado pelo conferencista esses dias, governabilidade como algo que se opõe à democracia. Hoje vemos estes dois termos misturados, governabilidade democrática, que significa o quê? Democracia limitada, democracia domesticada, etc. Estas experiências, de alguma forma, apontam para a substantivação da democracia, e isto diz respeito a conteúdos. A democracia com conteúdos, uma democracia com uma cidadania mais politizada, uma democracia com uma cidadania mais participante, mais atuante, que cobra, que exige, que pode estar com o governo, pode estar na oposição, e aqui a riqueza dos movimentos sociais equatorianos não deve ser desconsiderada. São menos fortes, menos organizados talvez do que na Bolívia, não sei. Temos a CONAI, uma das maiores organizações sociais latino-americanas, que tem um papel fundamental na derrubada de vários governos, e apesar de não estar hoje com o governo Correa, mas tem um papel importante também até na própria chegada do Correa à presidência da República. Então, enfim, é difícil se posicionar como antiliberal, como não liberal, nos nossos dias. Carlos Temo Martins tem um belíssimo texto na revista Dados sobre isto. Se colocar como antiliberal publicamente pode destruir sólidas reputações, mas é um desafio que a gente tem pela frente. É possível construir uma democracia fora das margens do liberalismo? Eu creio que sim, e mais do que isso, eu creio que é fundamental e cada vez mais necessário pensarmos na democracia para além da democracia representativa. Obrigada, Guilherme. Vou ser muito rápido. Primeiro, eu queria agradecer os comentários do Javier, agradecer a organização da Regina do Público, agradecer a presença do público, a participação do público. Vou fazer comentários muito breves sobre 3 pontos levantados pela Coateia. Uma questão dos militares, de fato, é muito positivo que não tenham, como no passado, feito uma intervenção nesses países, onde tem mudanças tão radicais, profundas. Por outro lado, no Chile são os militares que de certa forma, criam uma limitação muito forte à manutenção de todo o arcabouço institucional que vem da ditadura, do sistema eleitoral esdrúxulo, que impede um crescimento do Partido Comunista, que tinha margem para crescer em outro contexto, manteve a sobrevida da direita e manteve uma disputa que não faz sentido se nós pensarmos que a lógica de demonstratismo contra a defesa da democracia que existia já não é mais o que a população anseia, né? Então tem no Chile os militares são vilões, felizmente não estão sendo vilões em outros países, né? Pensando na Argentina, saindo do Santos, mas foi colocado, de fato, houve a sobrevivência da União Cívica Radical e do Partido Socialista, mas primeiro a sobrevivência da União Cívica Radical a gente vai ter que ver para frente, né? Porque ela minguou, de fato, ela já é um partido equivalente ao Partido Socialista, equivalente a outros movimentos menores. Por outro lado, o Partido Peronista tem essa coisa de que uma liderança que emerge, os outros vão lá e colam nela, mas existe uma disputa interna por liderança, há uma mudança considerável no nível de um realinhamento desses que nós estamos apontando, a passagem do menemismo para frente para a vitória. Então, mudança houve, mas de fato existe essa permanência, né? Se a gente pode ver isso na Venezuela no futuro, não sei de maneira.